tarde, Miriam, tudo bem? Boa tarde, Débora. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, Eike Batista voltou para o Brasil, foi preso, já chegou lá no presídio Ari Franco. Antes dele embarcar, ele disse que estava na hora de ajudar a passar as coisas a limpo, mas não tinha muita saída para o Eike não, né, Miriam, não se voltar. Não tinha saída a não ser voltar. Ele poderia continuar foragido, ele tem recursos, ele tem passaporte alemão, mas o mundo ficou pequeno, né? Até porque a partir de janeiro desse ano está acontecendo um sistema muito mais profundo de cooperação internacional. A cooperação internacional em todas as áreas está ficando muito maior. Foram feitos acordos internacionais exatamente no combate à corrupção, né? Sempre teve uma cooperação policial através da Interpol, mas para assuntos assuntos policiais normais, digamos. Mas um assunto de combate à corrupção, que tem a ver com, às vezes, informações fiscais, esse tipo de informação financeira, nem sempre teve cooperação. Recentemente eu fiz uma entrevista com Vladimir Aras, um procurador, o procurador que cuida de cooperação internacional, e ele estava falando que esse ano, a partir de 2017, o país ia entrar num outro patamar dessas relações intensas com outras autoridades de combate a crime financeiro, porque tinha assinado acordo com vários países e eles estavam entrando em vigor agora. Então não tinha muito como fugir. É bom pensar que o empresário Eike Batista é uma pessoa que sempre esteve no centro de discussão, debate, mas são duas coisas separadas. Uma coisa é a maneira como ele fazia negócios. A maneira como ele fazia negócio atraía seguidores, pessoas que achavam que isso aí é o grande empreendedor, é assim mesmo que faz, e o Brasil precisa de empreendedores, mas ao mesmo tempo outras pessoas alertavam, e eu me coloco nesse grupo como jornalista de economia, para o fato de que ele fazia muita espuma, às vezes, em torno de alguma coisa que não tinha substância. A Petrobras, quando anuncia que encontrou um campo de petróleo, por exemplo, ela fez vários furos, né? Ela fez estudos, ela tem toda uma tecnologia que vem desde 54 para dizer, olha, esse campo tem essa perspectiva de produção. Mas ele não, ele fazia pouca pesquisa e dizia que tinha uma jazida do tamanho do Maranhão, de gás, lembra? Ele tinha sempre anúncios assim. E então isso é uma coisa que causava espanto em quem acompanha a maneira como a Petrobras sempre agiu. Isso foi no caso da OGX. A partir do momento que ele disse que tem essa reserva toda de petróleo da OGX, ele começava a falar, então por causa disso, eu vou fazer uma empresa que vai fornecer isso para a OGX. Aí fazia um IPO, a empresa também, era vento sobre vento, né? Então ele recebia muito dinheiro, um valor muito grande daqueles ativos, mas eles não tinham ativos de verdade. Então, parte do desmoronamento dele veio do fato de que ele construiu em cima de terreno muito instável essa riqueza dele, né? Isso é uma coisa, mas não é nada disso que o levou para o presídio Ari Franco. O que levou para o presídio Ari Franco foi o fato de que ele pagou propina ao governador Sérgio Cabral, segundo o depoimento de 2 doleiros que prestaram depoimento, né, fizeram uma delação, contando tudo que ele tinha, como é que o governador Sérgio Cabral foi construindo a sua riqueza e tal. Então, parte desse dinheiro, então, foi doação do Eike. Então, ele está indo lá para explicar isso. Ele está dizendo, como você disse na sua pergunta, que ele chegou para esclarecer. Então, tomara que ele esclareça, de fato, isso e outras coisas. Porque, lembra que ele foi a Curitiba, chegou lá e disse que tinha coisas para esclarecer e contou só um pedacinho da história toda que ele tinha para contar. Essa parte, por exemplo, do Sérgio Cabral, ele não falou nada. Então agora os procuradores serão muito mais rigorosos com ele, porque ele contou só uma parte da história, escondeu outra deliberadamente da justiça. Inclusive numa opção de delação premiada, né? Haveria um rigor maior. Exatamente, um rigor maior. E você sabe que delação premiada não é assim, eu quero fazer delação premiada. Não, eles podem não aceitar, né? Eles podem não aceitar, até porque ele já tem uma pessoa falando que ele, Eike, através da empresa tal, e dá todo o caminho pelo qual ele transferiu dinheiro para o ex-governador.
Então, isso aí é uma coisa que só a Justiça pode decidir. O Ministério Público, a Polícia Federal, eles decidem conforme a quantidade de informação que ele tem a agregar ao processo. Se é para dizer o que já sabe, nem sempre é uma delação premiada, né? Eles aceitam a delação premiada. Então, essa é uma negociação complicada. Então, é isso. Ele não tinha muito para onde ir, ele teria que voltar, e além disso, o país está cada vez mais dobrando a aposta nesse esforço de combater a corrupção, né? Ele está mostrando nesses últimos 3 anos, eu marco 3 anos porque teve operações antes, importantes, mas a Lava Jato, ela é uma operação forte que já dá desdobramento. Uhum. Por exemplo, a Lava Jato deu a Calicut e a Calicut deu a Eficiência. Quer dizer, a Eficiência é um desdobramento, né, da Calicut, que é a corrupção no Rio de Janeiro, que é a Calicut. E aí essa operação Eficiência, que é exatamente o que levou a conta chamada Eficiência do ex-governador Sérgio Cabral a sair de 2 milhões de dólares para 100 milhões de dólares em 13 anos. Inclusive, Miriam, a prisão do Eike Batista está tendo uma grande repercussão internacional, né? Quer dizer, mais um indicativo do tamanho de tudo isso aqui, né? O mundo está acompanhando com muita atenção tudo que se passa no Brasil no combate à corrupção, em várias áreas, tanto no mundo empresarial quanto no mundo jurídico, né? É um caso importante internacionalmente. Mas, além disso, o Eike Batista é conhecido internacionalmente. Uhum. Ele chegou a constar como o 7º homem mais rico do mundo, e ele é conhecido, tem conexões internacionais. Então, tudo isso causa espanto. Então, é bom sempre dizer, né? Empreendedores são necessários, o país precisa de empreendedores, e o problema é que ele era um empreendedor atípico, que construía sua parte dessa riqueza através de uma condução dos negócios que, inclusive, chegou a ser investigada e é investigada pela CVM, a maneira como ele manipulava esse tipo de informação. Mas não é isso que está levando à prisão. O que está levando à prisão é fazer parte de uma teia de sustentação das contribuições para políticos. Então é isso que levou o Eike Batista à prisão, e agora ele responde. Ele está com prisão preventiva, então não é uma prisão temporária. Uhum. E a prisão preventiva, ela não tem data para acabar. Ela pode acabar amanhã, mas ela não tem uma data pré-fixada. A temporária, como a gente já aprendeu, é 5 dias, né? Essa é mais longa. Miriam, muito obrigada, viu? Até mais. Até mais. A gente faz mais um breve